ainda há tempo. Houve uma época, um homem chamado Noé, escolhido por Deus para dar uma nova oportunidade à humanidade. Em meio a tantas crises, em meio a tantas dissoluções, em meio a tanta tristeza, Deus resolveu exterminar o povo e dar uma oportunidade a uma nova geração. E assim tem sido, de tempos em tempos, Deus dando novas oportunidades. Hoje nós estamos vivendo uma crise. Mas realmente essa é a única crise que estamos vivendo? Creio que não, porque na verdade nós já vivemos numa crise há muito tempo. Nós vivemos umas crises existenciais, crise moral, crise política, crise ética, crise religiosa. Então, nosso país, na verdade, não estamos agora vivendo um caos. Já estamos num caos, o mundo todo. Os direitos foram deturpados, as verdades trocadas pela mentira, o erro pelo correto, o correto pelo erro. Mas hoje, nessa crise toda que estamos vivendo, em meio a tantas informações divergentes, o que eu mais vejo e o que eu mais sinto é que nós estamos perdidos, estamos caminhando sem muito rumo. Uns querem voltar, trabalhar, outros não, e isso não está em julgamento aqui de forma alguma, não sou eu, e quem sou eu para isso? Mas dentro da crise religiosa, que é o nosso ponto da nossa primeira etapa de estudo, eu quero falar que nós temos hoje tantos pastores e pastoras desesperadas para voltar à igreja, até induzindo seus fiéis a serem rebeldes com as leis. E eu quero dizer, meus amados pastores e pastoras, não precisa ficar desesperada para voltar a abrir a igreja. Não precisa, porque o Senhor está no controle de tudo isso. Mas os que estão com medo, fica um recado. Se a tua igreja não permanecer, se quando tudo isso passar, a tua igreja não retornar, não voltar, os fiéis do teu templo se esparçarem e se perderem, é porque os fundamentos não eram os fundamentos corretos, não eram alicerçados na palavra de Jesus. Porque nós temos como exemplo os discípulos de Jesus que ficaram 3 anos somente com o Senhor. E o Senhor partiu, subiu aos céus, e os discípulos estavam tão bem fundamentados que nada, ninguém, nem a morte os separou dos fundamentos no qual eles foram plantados. Então, nós estamos vendo isso hoje. Não sejamos rebeldes. Às vezes, na ânsia de agradar a Deus, também erramos, também fazemos errado. Coré no deserto queimou o incenso no lugar errado, na hora errada, quando não foi permitido. Saul também, e todos foram abolidos da presença de Deus. Mas em contrapartida, há os pastores que estão usando a tecnologia e procurando pastorear suas ovelhas, estão serenos, estão cuidando daquilo que o Senhor tem dado dentro das possibilidades. Isso porque não tem medo de voltar. Então eu digo que nós, como igrejas do Senhor Jesus, não podemos ser abalados por uma crise. Até porque nós devemos compreender que toda crise, ela tem que servir para alguma coisa. Toda dificuldade tem que nos trazer algum ensinamento. E tudo o que o Senhor permite que o povo passe, sendo seu povo ou não, é para crescimento, é para engrandecimento do nome do Senhor Jesus e crescimento nosso. Nós temos uma chance de recomeço.
Então é importante que nós olhamos para essa situação não como se ela fosse o fim. Há muitos amados irmãos, amados, queridos, que já estão decretando o fim. Nós estamos no meio, nós não estamos no fim ainda. Então é importante que nós nos coloquemos na presença do Senhor e busquemos de Deus respostas para consertar a nossa vida com o Senhor, consertar a nossa vida, o nosso relacionamento com as pessoas, consertar a nossa vida com todo aquele que diz ser cristão. Não podemos mais levar a vida de crentes de banco de igreja. Não podemos mais ser aqueles crentes que não têm influência na sociedade. Não podemos mais ser aquele crente que, por medo de ser chacoteado, por medo de ser espezinhado, não fala a verdade, não fala a realidade. Mas também não podemos ser aqueles crentes que atiram pedra. Não podemos ser aqueles crentes que são pedra de tropeço. Nós temos que encontrar o equilíbrio que o mundo perdeu. O mundo perdeu o equilíbrio. Não se tem mais equilíbrio. Só se fala esquerda e direita, isso ou aquilo. Nós não temos que ter partido nenhum. Nós somos do partido de Jesus. O que é que a palavra de Deus diz? É lá que nós temos que estar pautados. Jesus nos ensinou que devemos ser obedientes. Tem uma passagem que diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dai a César obediência às leis, e a Deus a adoração, respeito. Nós vivemos num mundo hoje em que não existe mais respeito. Pede-se respeito, fala-se em respeito, mas ninguém mais sabe o que é. Se você é contrário a uma opinião, você é maltratado. Ou se outra pessoa é contrário à sua opinião, você maltrata, ou isola, ou esquece, ou deixa de lado. Não é isso que o Deus nos está ensinando. O Senhor está nos provando. O Senhor está nos testando. O Senhor está nos preparando para algo maior. Não devemos olhar para essa crise como se ela fosse o fim, porque ela é o meio. Nós ainda temos um longo caminho para andar. E se a gente não souber andar no pequeno espaço que temos, na pequena crise que temos, imagina quando isso for muito maior. Como vamos andar? Falamos tanto em humanidade, falamos tanto em empatia, falamos tanto em amor. Mas, gente, aonde que está tudo isso? Eu só vejo que dentro de tudo isso tem um punhado de hipocrisia. Isso nós temos que tirar da nossa vida. Não faz parte do ser humano, do Senhor, aquele escolhido que o Senhor chamou e que professa o nome do Senhor, viver em hipocrisia. É necessário que nós possamos olhar para o nosso irmão, hoje vivendo uma situação tão difícil, clamando que ele quer ir trabalhar, com misericórdia. Sabemos que é perigo, que ele está colocando a vida dele em perigo e que a vida de outro. Então, se podemos, vamos ajudá-lo para que ele não vá. Vamos ajudá-lo para que ele não vá trabalhar. Isso sim, aí nós vamos também colaborar, contribuir. Ou então não vamos atirar pedra. Aí há o outro que quer ficar em casa porque ele tem receio, ou tem medo, ou seja qual for o motivo dele, o outro vem e o ataca. Sabe? Então onde está realmente a empatia? Onde está realmente a humanidade? Não há conserto. Não há conserto se ficar dessa forma. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto, eles não precisavam ficar 40 anos no deserto. Era uma viagem muito menor. Mas a desobediência foi tal, a briga foi tanta, a desavença foi tanta, a desobediência foi tanta,
que o Senhor manteve o povo lá por 40 anos. Queremos sair logo dessa crise? Queremos. Então vamos procurar saber a vontade do Senhor para nós nessa crise, porque aí sim vamos sair logo. Mas se continuarmos rebeldes, se continuarmos desobedientes, se continuarmos sermos convenientes, querendo encher lugares por causa de dinheiro, querendo encher lugares por causa disso ou daquilo, e não pelo motivo correto, nós também vamos ficar muito tempo nessa crise. Porque a crise, o tempo dela ir mais rápido ou mais lento, vai depender exclusivamente de nós. De nós que dizemos que somos o povo de Deus. Tá na hora da gente se posicionar. Tá na hora da gente dizer para o inimigo: chega, basta. Nós servimos a um Deus grandioso. Nós servimos a um Deus glorioso. Servimos a um Deus que não entra em batalha para perder. O nosso Deus já venceu. Toda essa peste, toda essa contaminação, tudo isso Jesus já venceu há mais de 2000 anos numa cruz. Mas parece que o povo ainda não entendeu. Parece que ainda estamos tão arraigados, tão grudados nos nossos delitos e pecados, que não estamos olhando para a cruz. E enquanto os nossos olhos não voltar para a cruz e entender que o sacrifício de Jesus já nos livrou de toda essa peste, nós não vamos sair dela. Não nos preocupemos com o que nós havemos de comer ou beber, porque o Senhor está no controle. Nos preocupemos sim, nos apresentarmos santos para com Deus. Nos preocupemos a apresentarmos diante de Deus, de forma que Ele olha para nós com toda a sua misericórdia e nos tire desse deserto. Queremos viver 40 anos no deserto? Cada um sabe o quanto do tempo que pretende viver no deserto. Eu sei que eu não quero viver nesse deserto. Eu não quero. E eu creio que todos não querem viver nesse deserto. É tempo de olhar para tudo isso como uma chance de um novo recomeço, de um novo relacionamento, de uma nova disciplina nas nossas vidas. É tempo de nos fortalecermos. É tempo de mostrarmos àqueles que ainda não creem em Deus, que Deus é único e suficiente para toda e qualquer situação. É difícil? É complicado? É. E quem disse que não é? Não há uma passagem sequer na Bíblia que não diz que a nossa vida é difícil. Todas as personagens bíblicas, todos passaram por momentos terríveis, tenebrosos, e todos foram vencedores. Todos. Quando nós lemos Apocalipse, ficamos realmente de cabelo arrepiado pelo que há de vir ainda. Imagina se já estamos degolando um ao outro com uma crise pequena. Imagina quando começar a cair firmamento, quando Deus começar a refazer toda a estrutura que Ele vai refazer, o que vai acontecer com o nosso povo, com os amados. É tempo de olharmos para os céus e entendermos as mensagens de Deus. É tempo de olharmos como um dia Noé olhou e entendeu a mensagem de Deus e entrar na arca. E quando eu falo entrar na arca, não precisa necessariamente ficar dentro de casa. Porque há algum tempo atrás começaram a postar que
Quando Moisés deu a ordem para passar o sangue, quem tivesse dentro de casa era salvo e quem tivesse fora morreria, né? Mas não é bem assim a história. Era quem estava coberto com o sangue de Jesus era poupado, quem não morria, porque muitas pessoas estavam dentro de suas casas, ali o povo egípcio, e no entanto também morreram e estavam dentro da casa, né? Dentro de suas casas. Então não é dentro de casa que estamos salvos, mas sim debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Eu tenho dito desde o início das minhas lives que a igreja de Jesus, ela independe de templo, independe de parede. A igreja de Jesus é viva, ela está viva, está posicionada aqui na terra. Para o conforto, para o alento, para as orações, para trazer uma palavra de conforto, mas também para trazer advertências. Eu tenho visto muitas pregações e graças a Deus, né, que nesse momento em que ninguém está podendo ficar dentro dos templos, estão usando a mídia para poder falar de Deus, mas também pregando, sabe, passando a mão no pecado, pregando um amor eterno e irresponsável. E Deus não é amor irresponsável. Deus é amor responsável. Deus é justiça. Tudo que nós semeamos até hoje, nós estamos colhendo e vamos colher. Tudo que estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã. Ou os nossos filhos, ou os nossos netos, ou os nossos bisnetos. Assim é. Sempre foi, é e será até a vinda de Jesus. Então, o que nós precisamos realmente ter consciência é que, independente de nós, Deus é Deus, Deus é Senhor e Deus está no controle de tudo. Não adianta sairmos esperneando, não adianta sairmos atropelando todo mundo, não adianta sairmos saqueando, porque nós vamos ter que chegar diante do tribunal do Senhor e prestar contas com Ele. Então, amados, sejamos mais sinceros conosco e com Deus. Vamos servir o Senhor independente da situação que nos está proposto à vista. Independente do que os nossos olhos veem. Nós cremos que o Senhor tem o tempo certo para exterminar com essa peste, com essa praga e trazer o conforto e alento. Como eu disse, o tempo para isso depende das nossas ações, depende do que vamos fazer. Assim como Noé, um dia ouviu o Senhor, construiu uma arca e colocou todos aqueles que Deus escolheu, que Deus determinou para uma nova oportunidade. Nessa crise que nós estamos vivendo, nessas dificuldades que estamos passando, Deus está nos testando a nossa fé, testando a nossa coragem, esperando de nós que, assim como Jó um dia disse, eu sei que o meu Redentor vive, esperando que nós também levantemos a nossa bandeira e crê que Ele está no controle, que Ele tem o poder para mudar toda a nossa situação, que Ele quer nos ensinar, que Ele quer nos moldar, que Ele quer nos melhorar, porque o que Ele tem para nós não está aqui nessa terra. O que o Senhor tem para nós não está aqui na terra, está no alto. E para que a gente chegue lá, vamos passar pelo fogo, vamos ser cravados, vamos ser testados, vamos ser purificados, estamos dispostos a isso. Sim, porque nós sabemos onde queremos chegar.
Os nossos olhos estão em Jesus. Então, amado pastor, não se desespere, porque de uma coisa eu tenho certeza, nada mais será como era. Não se desespere se ao voltar a tua igreja não voltar a congregar. Não se desespere ao chegar na tua igreja e não encontrar mais aqueles membros que via antes. Não se desespere. Se não voltarem, é porque o fundamento deles não estavam arraigados no Senhor Jesus. Eram fracos. E fundamento fraco não sobrevive à luta. Fundamento fraco não resiste à tempestade. Fundamento fraco não resiste a vendaval. Mas não desista. Não desista. Lute. Volte com amor. Comece tudo de novo, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor tem proposto. Porque com certeza Deus levantará um povo forte, um povo abençoado. E para aqueles pastores que estão serenos, convictos, pastoreando da forma que tem condição, sabendo que no final de tudo a sua igreja se reunirá de novo, que Deus os abençoe. Continue assim. Sua igreja está fundamentada no alicerce verdadeiro e forte. Essa será uma igreja que fará a diferença no mundo. E nós, como cristãos, como igreja do Senhor, que também busquemos nos aprofundar nos fundamentos de Jesus, porque com certeza nenhum vendaval, nenhuma fúria, nenhum demônio vai nos tirar do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Que os nossos corações nessa noite estejam juntos com o Senhor, com a paz de Deus, com toda a bênção, com toda a sorte de bênçãos na vida de vocês, e que o nosso Deus, que eu digo, meu Deus é real, o meu Deus é real, o meu Deus é real, Ele é Deus e Ele pode, tudo Ele pode mudar amanhã toda a história do nosso país, pode mudar a história do mundo. Mas para isso, nós precisamos estar debaixo da cobertura de Jesus. Que Deus abençoe e dê uma noite tranquila a todos. Grande beijo.